Bem, nos vídeos anteriores a gente verificou ali algumas propriedades, algumas forças que são bastante relevantes nesse contexto aí de mecânica, né? Agora a gente vai ver mais duas forças que também são bastante importantes, que são a força de atrito e a força de arrasto. Então a força de atrito, assim como a força normal, ela é uma força que aparece na interface de interação entre dois corpos, né? Então a gente vai verificar quais são as propriedades que ela tem, né? Então se a gente colocar lá em primeiro lugar, né, colocar um corpo qualquer numa superfície horizontal, por exemplo, a gente não pode dizer que de antemão assim existe uma força de atrito sobre esse corpo, porque se ele está sujeito somente à força peso e à força normal, ele está em equilíbrio. Não posso dizer que em nenhum momento que exista alguma, claro, considerando aqui que a aceleração vertical seja zero, né? Não posso dizer em nenhum momento que a força de atrito existe nesse sistema. Porque se essa força existisse, ela causaria aí uma situação em que a gente teria alguma aceleração. Mas vamos supor que a gente atua com uma força lateralmente, uma força F, assim. A gente sabe que não é para qualquer valor de F que, assim, uma experiência cotidiana, né? Não é qualquer valor de F que vai fazer com que um bloco se deslize sobre uma mesa, né? Então a gente sabe que para valores pequenos de F, com pouca intensidade de força, né, a gente verifica que não ocorre movimento nenhum. Então isso indica que deve ter surgido uma outra força que tem a mesma direção, o mesmo módulo que essa força F, só que ela tem o sentido oposto. Essa força é justamente o que a gente chama de força de atrito, tá? Então a gente verifica que a força de atrito ela tem uma característica muito similar à da força normal, né? A gente precisa aplicar a segunda lei de Newton para poder determinar qual que é o valor dela, né? Então, por exemplo, nesse sistema aqui, o que me permite saber qual que é o valor da força de atrito? A observação de que a aceleração é zero e que se eu aplicar a segunda lei de Newton para esse eixo horizontal x, eu tenho que a força resultante em x tem que ser igual à massa vezes a aceleração, que vai ser zero, né? Então, eu vou ficar com F, que está projetado na direção de x, né? Então, a componente de F na direção de x tem o mesmo valor que o próprio módulo do vetor. A mesma coisa acontece para a força de atrito, só que no sentido negativo. Então a gente tem que F menos Φ tem que ser igual a zero. Ou seja, a força de atrito ela é igual ao valor da força F. Não importa qual seja o valor da força F. Só que a gente também observa que, eventualmente, se você aplicar uma força suficientemente grande, o corpo passa a se mover. Então isso indica que existe um valor máximo da força F. E aí a gente verifica então que se a gente fizer um gráfico de F, ou melhor, da força de atrito, em função da força F que é exercida, a gente vai perceber o seguinte, que se a força F for zero, a força de atrito também é zero. E que a gente vai ter sempre uma relação de igualdade entre a força de atrito e a força F até um certo valor. A partir desse valor, a gente vai perceber que existe o início de um movimento. E aí, a partir disso, a gente vai entrar num outro regime que a gente observa ainda assim uma força de atrito e que se a gente fizer experimentalmente uma verificação, a gente vai perceber que a gente não tem mais dependência entre o valor da força F e o valor da força de atrito. Então, para qualquer valor de F, a gente vai ter sempre o mesmo valor de força de atrito. Então, esses dois regimes, eles são nomeados como regime estático e o regime cinético da força de atrito. Então, a gente chama essas forças de força de atrito estático e força de atrito cinético. É claro que a gente percebe algumas outras coisas também, né? Só de olhar para esse sistema aqui, né, a gente vai perceber esse gráfico, né, a gente vai perceber que, bem, aqui eu tenho que a força de atrito ela deve ser igual a uma constante, sei lá, vou chamar aqui de K. Daqui não tem nada a ver com a constante lá da mola, tá? É só uma constante qualquer. Vezes o próprio valor da força F, né?
Então a gente tem uma relação de linearidade aqui. E aqui a gente também tem uma relação de linearidade, aliás, a gente tem uma relação de que a força de atrito é constante, né? Chama aqui de um K2, um K1 e um K2. Claro que essas constantes não precisam necessariamente ser iguais, né? Então essa é uma primeira observação. A gente pode observar algumas outras coisas, né? Se a gente pegar aqui voltando a essa figura, né? A gente pode verificar que se você adicionar um segundo bloco aqui em cima, ou se você apertar com a segunda força, chama aqui de F1, a outra é F, essa aqui vai ficar como F1. Se apertar verticalmente de cima para baixo, a gente vai perceber que vai ficar mais difícil fazer com que esse bloco eventualmente se mova, né? Então a gente vai perceber aí que a gente pode expressar uma dependência entre o valor da força de atrito no regime, digamos assim, aquela força de atrito necessária para que ocorra a transição entre um regime e outro, né? Que seria esse ponto aqui, né? Isso aqui a gente costuma chamar de força de atrito estático máximo. Então existe uma relação entre esse ponto e essa força que está sendo aplicada. Além disso, também existe, claro, uma relação entre o valor desse ponto e o próprio peso que esse sistema aqui tem, né? Que esse bloco aqui tem um peso que está aqui embaixo, P, né? Então, a gente verifica que aquele valor específico ele tem uma dependência tanto no valor de força-peso, né? Como também no valor de F1. Para a gente pode fazer algumas outras observações também. Né? Se a gente montasse esse sistema aqui num elevador, por exemplo, e fizesse com que esse sistema tivesse, na verdade, uma aceleração para cima, nesse sentido, deixasse de ter uma aceleração nula, agora a gente tivesse uma aceleração para cima, a gente ia perceber que também ia existir uma resistência aqui maior ao movimento. Né? Você precisaria, digamos assim, uma força, exercer uma força F maior para que o regime transitasse do estático para o cinético da força de atrito. Então, se a gente juntar todas essas observações, a gente pode verificar o seguinte, que a força de atrito ela tem três regimes, basicamente. O primeiro, que a gente precisa usar a segunda lei de Newton para poder determinar o valor, né? Então a gente sabe que tem aceleração nula e a gente sabe que a força de atrito tem que ser exatamente igual ao valor daquela força lateral, não importa qual seja o valor da força lateral. Tem um ponto específico, que é esse força de atrito estático máximo, que pode ser escrito da seguinte maneira. A força de atrito estático máximo vai ser igual a uma constante, que a gente costuma usar a letra grega μ, vezes o valor da força normal que atua sobre o corpo. Então, notem aqui, né, que esse corpo está sujeito a essa força normal que vai fazer o equilíbrio tanto da força-peso, quanto dessa força F1, se ela existir, quanto ele está relacionado a essa aceleração aqui. Né? Se a gente aplicar a segunda lei de Newton para o eixo vertical, a gente pode escrever que a normal ela vai ser igual a peso mais F1 mais a massa vezes a aceleração do corpo. Então, essa força normal está relacionada às três observações que eu fiz aqui, né, de que, digamos assim, daquela coisa que intuitivamente a gente tem que, se você aplicar uma força no corpo, a gente vai observar que fica mais difícil dele fazer ele se movendo. Bom, o peso naturalmente ele tem um certo peso, né, mas a gente pode aplicar uma força F1 ou pode sujeitar o corpo a uma aceleração vertical. Né? Então essas três coisas estão relacionadas justamente ao valor da força normal. Né? A força normal é igual a essa soma. Então a gente pode relacionar a força de atrito estático máxima ao próprio valor da força normal. Até aqui eu vou colocar um E de estático, tá? Porque a gente vai verificar que existe mais um regime, que é o cinético, que vai ter uma constante μ também. Inclusive a fórmula vai ser idêntica, né? Mas vai mudar aí o valor dessa constante. Então,
forma de atrito aqui, ela é muitas vezes chamada de atrito de Coulomb, que é bastante curioso, porque na verdade o Coulomb estudou essa fórmula e percebeu que ela não é uma fórmula que funciona muito bem, na verdade. Ele percebeu que essa fórmula ela é válida sim para caso em que você tem atrito entre duas superfícies metálicas, por exemplo. Agora, se você tiver lá atrito entre uma superfície que seja de borracha e uma superfície que seja de vidro, aí ele começou a perceber algumas coisas. Por exemplo, a força de atrito estático máxima exercida, ela tem uma ligação à quantidade de tempo em que as superfícies estão em contato ali. Então, é meio que... Essa é uma observação que a gente às vezes até faz, né? Se você pega e deixa lá uma borracha, às vezes alguma coisa de plástico, em contato com alguma outra superfície, ela meio que dá uma grudada, assim. Você tem que fazer mais força do que a gente esperaria para poder fazer com que o corpo se mova, né? O Coulomb também verificou que a gente pode precisar de aplicar uma força maior caso a gente tenha uma situação em que a gente tenha algum outro tipo de material, algum outro tipo de superfície, né? Mas se o tempo não for muito longo, assim, a gente não deixar lá os materiais com um tempo muito grande, essa fórmula aqui ela funciona bem. E para os metais ela funciona muito bem. Então a gente acaba utilizando isso como o principal modelo da força de atrito que a gente utiliza, tá? É claro que existem estudos mais complexos e tem toda uma ciência que estuda só as forças de atrito, né? Mas aqui é interessante a gente estudar essa fórmula simples para poder verificar algumas situações, né? Que o que é mais interessante aqui é essa dependência em que a gente vai ter entre dois eixos, né? Porque veja que, se eu voltar aqui para essa minha figura, a gente tem que a força de atrito, ela na verdade ela é horizontal, né? Nessa figura aqui. Mas a força normal ela é vertical. Então percebam que nessa superfície inferior aqui de contato entre o bloco e a mesa, a gente tem duas possibilidades de força, uma horizontal e outra vertical. E a força de atrito é justamente a força horizontal e a normal a vertical. Então elas estão relacionadas através da força de atrito. Então isso vai trazer para os problemas uma ligação entre dois eixos, tá? E se a gente observar alguns problemas que apareceram nos exemplos, já era até de certa forma comum em que alguns problemas eles pudessem ser resolvidos aplicando a segunda lei de Newton para um eixo só. Nas situações em que tem atrito, isso já não vai acontecer, porque os problemas eles vão se valer dessa ideia de que você tem uma ligação entre os dois eixos para utilizar isso para forçar vocês a fazerem um sistema de equações e resolver esse sistema. E quando a gente tem um sistema de equações, a gente pode ter uma incógnita a mais, né? Na verdade, a multiplicidade é de que para cada equação a gente pode ter uma incógnita diferente, né? E aí, os problemas vão utilizar bastante isso. Vai ser muito comum que vocês tenham que aplicar a segunda lei de Newton para o eixo x, para o eixo y. E aí, a equação que vocês têm lá do eixo y, vocês substituem no eixo x e encontram algum dos resultados que é pedido, tá? Então, isso vai ser bastante comum. Outra coisa que a gente pode observar é que existe esse regime cinético aqui. E experimentalmente a gente pode verificar que a gente tem o mesmo tipo de dependência com a força, ou melhor, com a força peso, com a força F1 que é aplicada verticalmente e com o estado de aceleração do sistema. Então, de novo, a gente pode dizer que a força de atrito ela vai ser igual a uma constante vezes a força normal. Essa constante agora vai ser uma constante de atrito cinético, então a gente pode chamar de cinético, tá? Então a gente tem que a força de atrito cinético vai ser igual a μ vezes a normal. Então note que aqui, ó, essa força ela vale para todo um regime, né? Todo regime que você tem movimento, você tem a validade dessa força aqui. De novo, né, isso é uma coisa que vem de uma observação experimental, tá? E ela tem uma funcionalidade que pode não ser extremamente geral, mas traz as principais características da força de atrito, que é justamente o que a gente quer verificar. Agora, aqui no regime estático a gente tem que tomar cuidado, né? Porque o regime estático, a maior parte dele, né, vai ser justamente uma situação em que a gente tem que aplicar a segunda lei de Newton para poder descobrir qual que vai ser o valor da força de atrito, se a gente estiver interessado. Mas o último ponto do regime estático vai ser justamente, e vai estar ligado a essa expressão μ estático vezes a normal, tá? Que isso vai acabar trazendo bastante exercício com um linguajar assim, qual que é a força máxima?
Às vezes, dependendo do que a gente tem, né, a gente pode dizer assim, qual que é o tempo mínimo para que tal coisa aconteça. E aí, para que a gente tenha um tempo mínimo, a gente tem que implicar que, olha, a força de atrito então tem que ser máxima. E aí a gente vai utilizar justamente essa hipótese de força de atrito estático máximo. Pode não ser muito realista, mas, por exemplo, a gente tem lá um exercício que diz o seguinte: você tem uma caminhonete e a tampa da caminhonete ali não fecha. Aí você tem uma caixa ali em cima, você quer saber qual que vai ser o mínimo tempo necessário para que essa caminhonete ganhe velocidade de zero até um certo valor, considerando que a caixa ela não pode deslizar lá atrás, né? Então o que você assume? Que a força de atrito estático é exatamente o valor de atrito estático máximo. E aí isso permite o maior valor de aceleração possível que você vai ter e a caixa não vai deslizar. Então isso implica que o carro vai ter um certo valor de aceleração máximo. Com esse valor de aceleração máximo, sabendo qual é a velocidade inicial, que é zero, e a velocidade final, que deve ser um dado, a gente consegue determinar qual que vai ser o tempo mínimo necessário para que ele chegue nessa velocidade. Então, os problemas, eles comumente têm esse tipo de relação, tá? Que mais que é interessante a gente falar aqui? Então, veja que essas observações estão justamente aqui nessa página 145, tá? Outra coisa que é interessante de notar é que existe uma confusão comum, o pessoal achar que a força de atrito é sempre contra o movimento. Não necessariamente, muitas vezes a força de atrito ela é a causa do movimento, né? Vamos supor que você tenha lá um tapete e você tem uma caixa pesada e você quer fazer com que essa caixa ela deslize até uma outra posição. Você pega e puxa o tapete. O que faz com que a caixa ganhe velocidade na direção que você está puxando? Se não tivesse nenhuma força de atrito ali, você ia puxar o tapete e ele ia deslizar debaixo da caixa e a caixa não ia se mexer. Mas você está puxando o tapete, né? Então, digamos que, assim, que essa superfície inferior aqui representa o tapete, né? Então ele está se deslocando com uma aceleração, ganhando velocidade aqui conforme você está puxando. O que faz com que a caixa se mova junto, né? Bom, para que ele se mova junto, ela também tem que estar sujeita a uma aceleração na mesma direção do tapete, né? O que causa essa aceleração? É a força de atrito. Você não tem mais nenhuma outra força que esteja nessa direção. Então, muitas vezes a força de atrito ela é a causa, na verdade, da nossa aceleração e ela justamente tem que ter a mesma direção dessa aceleração, né? Num carro, por exemplo, é comum o pessoal pensar, mas e aí, a força de atrito num carro ela é sempre para trás. Nem sempre. Se a gente pegar um carro aí que está ganhando velocidade, vamos supor que ele seja um carro aí dos mais comuns que a gente tem, que é essa tração dianteira, né? Nesse caso aqui a gente tem um sistema que tende a forçar com que esse pneu ele sofra uma rotação aqui. E aí o carro ele ganha velocidade para frente, né? Ele sofre uma aceleração nesse sentido. Qual que é então o sentido da força de atrito que atua sobre o pneu? Vai ser aqui direcionado para frente. Essa força de atrito ela é responsável por fazer com que esse carro ele ganhe velocidade, então ela tem que ser na mesma direção dessa aceleração. Se o carro tiver tração nas quatro rodas, a roda traseira ele também vai ser uma força de atrito nesse sentido, mas comumente a gente não tem tração nas quatro rodas, né? Então o que acontece na roda de trás? A roda de trás é uma roda arrastada. A tendência, se você não tivesse uma força de atrito no chão, seria que ela simplesmente deslizasse sem sofrer uma rotação no sentido que está aparecendo na figura aqui como horário, né? Mas ela sofre. Para ela poder sofrer essa rotação no sentido horário, o que está acontecendo? Existe uma força aplicada sobre a roda que é para trás. Então a gente tem essa situação, né, que a roda de trás tem uma força de atrito que é para trás e a roda da frente é uma força de atrito que é para frente. Note, claro, que a força de atrito no pneu de trás é muito menor do que a força de atrito no pneu da frente e é por isso que você tem uma situação em que o carro ganha velocidade para frente, ele está sujeito a uma aceleração para frente. Se o carro ele tiver tração traseira, se invertem, né, os papéis dessas duas rodas. Se ele tiver tração nas quatro rodas, ele vai ter uma situação em que todas as quatro rodas têm
uma situação como essa daqui da frente, né? Outra coisa que a gente pode observar também é que, claro, que quando você estiver freando o carro, você vai ter uma força de atrito que vai ser todas as 4 rodas para trás, né? E a tendência a fazer com que o carro sofra uma desaceleração. Outra coisa que a gente pode observar é o seguinte, que a força de atrito ela tem uma reação também, né? Onde é que atua a reação? A reação atua na outra superfície, né? Então, se você tem a superfície lá do bloquinho, por exemplo, nesse problema aqui, onde é que está a reação, né? A reação, fatilinha, ela está aplicada sobre o tapete que você está puxando, né? Então, você tem uma situação assim, né? Você sente, na verdade, não vai ser diretamente a força de atrito que atua sobre o bloco, né? Quando você está puxando o tapete. Você está sentindo, na verdade, a reação da força de atrito. Claro que numa situação real, entre o tapete e o chão mesmo, né? Vai ter uma outra força de atrito. Vamos supor que eu tenho aqui o chão. E aí existe, além dessa reação aqui da força de atrito para trás, né? Existe uma força de atrito que atua sobre o tapete que é para trás. A FAT P aqui do piso, né? E que vai ter uma reação que vai atuar sobre o piso que é para frente, né? FAT P'. Mas claro que a gente está preocupado só com o bloco, então a gente se preocupa somente com essa força de atrito, né? Então limitar aí que a gente entende aí como o nosso sistema é algo muito importante, né? Então estou tratando o sistema como sendo só o bloquinho, me preocupo só com a força que atua sobre ele. Vamos fazer aqui um exemplo para deixar essas coisas um pouco mais concretas, né? Então a gente tem um plano inclinado e a gente tem um bloco que está sobre esse plano. Então a figura mostra um bloco com massa de 5 kg apoiado sobre um plano inclinado, cujo ângulo horizontal é de 35 graus. Se o bloco está em equilíbrio, determine a força de atrito entre o bloco e a superfície do plano inclinado e a força normal exercida sobre o bloco. Então, em primeiro lugar, né, quais são as forças que atuam nesse sistema? Bem, a gente tem uma força-peso, a gente tem um corpo aí que está sobre a superfície da Terra, né? O plano inclinado aqui, a linha horizontal está sendo denotada por essa linha pontilhada. A gente dá o ângulo θ em relação a essa linha horizontal. Entre a linha horizontal e o plano, né? Então a gente tem aqui que essa figura tem uma força-peso P. A gente sabe que existe uma força normal, porque ela tem que ser perpendicular à superfície, né? Senão o corpo simplesmente desceria acelerado devido à força-peso. Então essa força normal é perpendicular à superfície de interação. E a gente sabe que se a gente tiver só essas duas forças aqui, a gente tem uma força resultante para baixo, que vai fazer com que o corpo tenha uma aceleração que a gente já calculou cujo valor é g vezes o seno do ângulo θ. Né? Então a gente sabe que existe uma força de atrito que a gente costuma representar aqui na superfície inferior, aqui, né? Que vai ser essa força de atrito. Note o seguinte, que se o corpo está em equilíbrio, né? O bloco está em equilíbrio, o que isso quer dizer? Quer dizer que a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, né? Então a gente sabe que essas três forças somadas têm que dar zero, porque a segunda lei de Newton diz justamente que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, né? E a aceleração a gente sabe que é nula. Isso quer dizer que a soma desses três vetores tem que dar um vetor nulo. Como é que a gente faz para determinar isso, né? Então, receita de bolo, né? Fiz lá o diagrama, coloquei as forças, o que eu faço agora? Eu escolho um sistema de referência. Então, para esse plano inclinado aqui, é interessante tomar esse sistema de referência que tem um eixo que é paralelo ao plano inclinado e outro que é perpendicular. Por que é interessante, né? A gente já verificou que esse ângulo aqui, ó, também vai ser θ, então vai ser fácil da gente fazer a decomposição da força P, que é o peso, né? A normal e a força de atrito, a gente percebe que, felizmente, elas ficam exatamente nas direções do eixo Y e do eixo X, só que no sentido negativo, né? Então, fica tranquilo para a gente trabalhar aqui e fazer a decomposição dessas forças, né? Então, a figura que eu fiz justamente reflete aquilo que eu tinha feito aqui embaixo, né? Em que eu coloco essas forças, essas três forças e o sistema de referência. Então, o próximo passo é aplicar a segunda lei de Newton para os dois eixos, né? Por que para os dois eixos?
Então, vamos aplicar primeiro para o eixo x, né? Força resultante em x vai ser igual a massa vezes a aceleração em x. Dessas três forças, a gente vai verificar o seguinte, ó, que a força normal não tem componente em x, mas a força peso tem, e a força de atrito é uma projeção completa no sentido negativo do eixo x. Então, a gente tem que P projetado em x, que é px, né? E a força de atrito vai ser FATx, vai ser o módulo do vetor, só que com sinal negativo, porque é uma projeção completa no sentido negativo, né? Então a gente tem px menos fat igual a zero. Aqui px a gente sabe, na verdade, como é que faz para decompor, né? É só utilizar esse ângulo θ aqui e saber que ele vai ser p vezes o seno de θ, porque a gente vai ter um triângulo retângulo aqui, né? Em que essa distância é px. E aqui a gente tem um ângulo θ, e essa distância aqui é p, né? Então px vai ser p vezes seno de θ, só que o peso é m vezes g, né? E isso tem que ser igual, então, a força de atrito se eu passar a força de atrito para o lado direito. Então notem que eu utilizei que a aceleração é nula. Então se eu olhar para esse sistema aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho o ângulo θ, tenho a massa, 5 kg, sei o valor da aceleração da gravidade, e eu percebo então que minha força de atrito ela tem que ser igual a m vezes g vezes seno de θ, então meu problema pode ser resolvido pelo menos parcialmente aqui, né? Então ele pediu, ó, determine a força de atrito entre o bloco e a superfície plano inclinado. Então uma parte já está resolvida através desse eixo x, mas ele também pede a força normal exercida sobre o bloco, né? Então aí a gente já tem uma outra situação que a gente não consegue resolver através dessa equação, porque a gente não tem a força normal nessa equação. O que resta fazer então? Aplicar a segunda lei de Newton para o eixo y. Então, força resultante em y é igual a massa vezes aceleração em y. A normal menos py vai ser igual a zero. Então, notem que eu fiz, né? nx vai ser o quê? Vai ser n. Por quê? Porque é uma projeção completa no sentido positivo do eixo y. Aí o py vai ser p, que é o módulo do vetor, vezes o cosseno de θ, né? O sentido é negativo, o sinal é negativo aqui devido ao fato de que a gente tem uma projeção no sentido negativo, né? Então a gente vai ficar com n menos m vezes g vezes o cosseno de θ igual a zero, ou seja, n é igual a m vezes g vezes o cosseno de θ. Como a massa e o ângulo θ são dados e g é conhecido, a gente consegue determinar qual é o valor da força normal, tá? Então esse é um problema em que, na verdade, você não tem aquela mistura que eu falei entre os dois eixos, de forma que te obriga a utilizar um sistema de equações para resolver, né? Mas vão existir problemas em que isso vai acontecer, tá? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, o bloco acelerado sobre uma esteira, né? Então é aquela situação que eu falei ali antes, né? A gente tem uma força que causa uma aceleração. Então, qual que vai ser essa força que causa a aceleração? Pode ser o peso? Não pode, né? Porque o peso é vertical para baixo. Pode ser a força normal? Também não, porque ela vai ser vertical para cima, por quê? Porque ela é perpendicular à superfície. Então, nessa superfície aqui tem que existir uma força de atrito que aponta para a direita. Ela é a causa do movimento, né? Então, o problema diz que a figura mostra um bloco disposto sobre uma esteira, sendo que esta o acelera para a direita. Se a massa do bloco é de 5 kg e a aceleração tem módulo de 1,5 m/s², determine a força de atrito entre o bloco e a esteira, assumindo que não ocorre deslizamento, né? Então, aplicando a segunda lei de Newton para o eixo x, a gente tem que a força resultante em x é igual a massa vezes a aceleração em x. Note que a aceleração em x é dada, né? Ele fala qual é o valor da aceleração e a figura mostra que ela é horizontal, que é justamente a direção que eu escolhi como sendo o meu eixo x, né? Então eu só tenho essa força, porque as outras só tem componente vertical, né? Então eu tenho que a força de atrito é igual a massa vezes a aceleração. Se eu quero saber qual que é o módulo da força de atrito, né? Então basta eu multiplicar a massa por aquele valor da aceleração. Se eu olhar para o eixo vertical, o que eu vou perceber? Simplesmente que a normal vai ser igual ao peso, né? Ou seja, n é igual a m vezes g.
Notem que nessas duas situações a gente tem aí uma situação em que a gente precisa aplicar a segunda lei de Newton para poder determinar os valores. Tá? Aqui tem aquela discussão da força de atrito estático máximo, que eu já fiz ali em cima, fazendo as figuras. Depois, aqui tem uma discussão interessante, né? Determinar o coeficiente de atrito estático máximo, claro que ele é uma característica de cada par de superfícies, né? Então, para cada par de superfícies, você tem que ir lá e fazer o experimento. Mas qual é o experimento, né? Existe um experimento muito simples para a gente determinar qual que vai ser a força de atrito, o coeficiente de atrito estático, né? Então, a gente faz o seguinte, a gente pega uma superfície, que é um plano inclinado, só que a gente tem um pivô aqui nessa ponta, de forma que a gente possa variar o ângulo θ da maneira que a gente precisar, né? Então a gente coloca essa superfície do plano inclinado na horizontal, põe lá um bloquinho em cuja superfície a gente quer verificar, né? Então a gente faz assim, a gente escolhe aqui uma superfície A para esse plano e uma superfície B para a parte inferior do bloquinho, né? Então a gente quer saber qual é o coeficiente de atrito entre a superfície A e a superfície B. Isso aqui é feito de uma maneira que, em geral, é fácil de você pegar e trocar a superfície inferior do bloquinho e fácil de a gente verificar, trocar a superfície superior aqui do plano inclinado, né? Então a gente faz essa troca de maneira rápida e consegue verificar os coeficientes de atrito para vários pares de superfície. Então a gente vai verificar que a gente tem o seguinte, ó. Se eu escolher esse sistema de referência que tem um eixo horizontal e um eixo vertical, mas eu vou assumir que a gente tem aceleração igual a zero. Só que, além disso, eu vou assumir que a gente está na condição de força de atrito estático máximo. Porque assim, se eu não assumir isso, né, eu simplesmente vou verificar qual que vai ser uma relação para a força de atrito em função do ângulo, da força normal e do peso, mas sem conseguir colocar ali dentro a força de atrito estático máximo, né? Que é o que justamente carrega o coeficiente de atrito estático. Mas claro que seria estranho eu simplesmente assumir isso sem uma contraparte aí para o meu experimento, né? Então o que eu vou fazer no meu experimento? Eu vou colocar o bloquinho e vou começar a erguer aquele plano inclinado até que ele deslize. Então, na hora que eu verificar que ele desliza, a gente vai verificar que aquele ângulo θ ele excedeu a condição de atrito estático máximo, né? Então, se a gente pensar naquele ângulo como sendo um limite, a gente vai fazendo esse experimento com bastante calma, né, devagarinho, e vai erguendo até que o corpo eventualmente deslize, né? Então, a gente vai saber qual que é o ângulo limite para qual a gente vai ter ali o valor que o sistema desliza, né? Claro que na prática a gente sempre vibra um pouquinho ali, ou treme um pouquinho na hora de pegar e fazer o deslocamento do plano inclinado, né? Então acaba que é um valor um pouco aproximado, né? Mas é bastante simples de a gente verificar qual vai ser o valor. Então, considerando isso, né, que eu estou erguendo o plano inclinado lentamente, quando o bloquinho desliza, eu paro e verifico qual que é o ângulo, né? Então, eu vou considerar que esse ângulo é aquele que corresponde à condição de atrito estático máximo. A gente costuma chamar isso de iminência de movimento. O movimento está prestes a acontecer. Então a gente tem que aumentar um pouquinho mais o ângulo e a gente vai ter que o movimento acontece, né? Então, assumindo iminência de movimento, a gente tem duas coisas interessantes, tá? Primeiro é que a aceleração continua sendo zero, a gente ainda não está se movendo, mas que a força de atrito ela está exatamente no limite dela, que vai ser estático vezes a normal. Então a gente pode verificar o seguinte, ó, se eu aplicar a segunda lei de Newton para o eixo x, eu tenho que a força resultante em x é igual a massa vezes a aceleração, mas a aceleração é nula. Então eu vou ficar com px menos a força de atrito, né? Então p projetado em x, menos a força de atrito, porque é uma projeção completa no sentido negativo do eixo. E eu vou ficar então com m vezes g vezes o seno de θ, menos mi estático vezes a normal. E aí eu posso escrever então, né, passando mi estático vezes a normal para a direita, que m vezes g vezes o seno de θ é igual a mi e vezes a normal. Só que a gente tem um problema aqui, né? Eu não sei qual é o valor dessa força normal aí, né?
Como é que eu posso pegar e determinar qual vai ser o valor do coeficiente de atrito estático se aqui à direita os dois são desconhecidos, né? Tanto μe quanto a normal. Não tem como, né? Então o que eu vou fazer? Vou aplicar a segunda lei de Newton para o eixo vertical. Ele é vertical não, para o eixo que é perpendicular ao plano inclinado. Então a força resultante em y é igual a massa vezes a aceleração em y, mas eu também tenho que a aceleração em y é zero, porque aqui na verdade a gente tem o vetor aceleração nulo. Então ambas as componentes são nulas. O módulo, claro, também vai ser nulo, né? Então perceba o seguinte, que a normal tem uma projeção completa na direção do eixo y e o peso ele tem uma projeção que vai ser p cosseno de θ. Então a gente percebe que a normal pode ser escrita como sendo n igual a m vezes g cosseno de θ. Mas antes eu não conhecia n, né? Mas agora eu conheço, é só pegar esse valor aqui e substituir aqui dentro. E a gente vai ficar com o quê? M vezes g vezes o seno de θ, que vai ser igual a μe vezes m vezes g vezes o cosseno de θ. Então notem que a massa parâmetros dos dois lados eu posso cortar e g também. Então eu vou ficar com esse μe, que eu posso escrever ele como sendo seno de θ sobre cosseno de θ, que nada mais é do que a tangente de θ. Então μe é igual a tangente daquele ângulo que a gente verificou, né? Então se a gente tem, por exemplo, um ângulo de 45 graus, a gente vai verificar que o valor de μe vai ser exatamente 1. Isso é uma coisa que às vezes o pessoal traz como uma dúvida, né? Que qual que é o valor máximo do coeficiente de atrito? Em tese, não tem um valor máximo, porque seria tangente de um ângulo qualquer entre 0 e 90 graus. E a tangente de 90 é infinito, né? Então, em tese, seria qualquer valor. Claro que, em geral, você não vai chegar lá perto dos 80 graus, né? Mas às vezes acontece você ter uma borracha, alguma coisa assim que se coloca na superfície, ela parece que gruda ali na superfície e não solta, né? Então a gente tem um coeficiente de atrito que é bastante alto. Não existe um limite, né? Não posso dizer assim, nenhum coeficiente de atrito passa de 1. Tem alguns que passam, sim, não é um problema. Outra coisa que é interessante de notar é que se a gente verificar aquele gráfico lá da força de atrito em função da força aplicada, a gente tinha um negócio assim. Se a gente pegar esse ponto aqui, ó, a gente vai verificar tanto esses dois pontos, né, que eu desenhei com bolinhas. Eles têm o mesmo valor da força F, né? Então o que difere entre os dois, né? É aquele. Por que eu tenho duas forças de atrito que são diferentes, né? Uma aqui e outra aqui. É por causa daquela constante que aparece na frente, né? Então eu posso dizer que o coeficiente de atrito, na verdade, o μ cinético, ele pode ser maior ou igual ao μ estático. Aliás, menor ou igual. Por que pode ser menor ou igual? Vamos supor o seguinte, né? Que você tem lá uma força de atrito e você está aplicando ali uma força F para fazer com que o bloquinho ele passe a se mover, né? Então, vamos supor que você aplique essa força F e você está na condição de atrito estático máximo. Então, a gente tem exatamente o valor de força de atrito estático máximo e a força F sendo aplicadas e uma equilibrando a outra. Se você exceder um pouquinho, o que deve acontecer, né? Se você exceder o valor de F, né? Você deve entrar num regime cinético. Faria sentido você pegar e dizer assim, eu entro no regime cinético e a força de atrito ela aumenta subitamente. Não tem como, né? Porque senão você não teria entrado no regime cinético. Então você não pode pegar e sair do regime estático e entrar no regime cinético e vai ter uma força de atrito muito maior e você vai parar imediatamente. Então você nem entra no regime cinético, né? Então o que acontece é que a força de atrito cinético ela tem que ter uma constante mc que é menor do que a coeficiente de atrito estático ou no máximo é igual. Aí você pode dizer assim, olha, se for igual, eu posso conceber que, olha, eu estou ali apertando o bloquinho para a direita e aí eventualmente ele passa a se mover. Então tem uma força um pouquinho maior, né? E aí eu tenho uma força de atrito que continua sendo igual à força de atrito estático máximo. E o que você tem nessa situação? Você tem uma aceleração pequenininha, né? Você tem uma força F um pouquinho maior, então ele começa a ganhar
velocidade nesse sentido. E aí tudo bem. Agora, o que geralmente acontece é que, na verdade, você tem uma diminuição súbita da força de atrito. Um exemplo que é interessante de a gente notar nesse sentido é que se você pegar um bloco e amarrar um elástico nele e aplicar uma força F assim, puxando o elástico, o bloco ele não vai andar de uma maneira constante a hora que ele passar a se mover. O que vai acontecer é o seguinte, você coloca essa força F aí, e aí ela faz com que surja aí a força de atrito estático para o lado oposto. Aí você vai puxando com a tua mão, está se deslocando com velocidade constante. Então você vai esticando um elástico aqui. Eventualmente essa força que o elástico está exercendo vai ser suficiente para que você passe da força de atrito estático máximo. E aí o que vai acontecer? O bloco vai começar a se mover. Quando ele começar a se mover, a força de atrito vai cair subitamente, porque a gente vai entrar no regime cinético. E aí, como o elástico está esticado e a força F vai ser maior, razoavelmente maior do que a força de atrito cinético, existe uma diferença, uma força resultante para a direita que vai ser grande, né? E aí você vai fazer com que o corpo acelere nesse sentido aqui. Só que veja que conforme ele está acelerando nesse sentido, o elástico vai encolhendo. Conforme ele vai encolhendo, a força que ele está exercendo vai ser menor, vai começar a diminuir, né? E a força de atrito cinética ela é constante. Eventualmente, a tua força F ela vai ser menor do que, ou melhor, a força que o elástico está fazendo vai ser menor do que a força de atrito cinético. E quando isso acontece, o que vai acontecer? O teu bloco vai começar a perder aceleração. Na verdade, ele vai começar a perder velocidade, né? Vai começar a desacelerar. Por quê? Porque a força F agora é menor do que a força de atrito cinético, que vai continuar sendo para a esquerda. E aí o bloco vai desacelerar até que eventualmente ele para. E aí você continua puxando lá com velocidade, com a mão andando com velocidade constante. Aí o elástico vai começar a ser esticado de volta e o processo vai se repetir. Então se você fizer isso, o bloquinho ele vai andando aos pulinhos, assim, ele dá um passo, depois para, depois vai dar mais um e vai andandinho assim. Então ele não se move com velocidade constante quando você faz isso. Isso demonstra justamente as propriedades que a gente tem dessa força de atrito, tá? Aqui eu acho que aquela ideia que eu tinha falado justamente, né, de imagine que você tem lá uma caixa em cima de uma caminhonete e aí você quer saber qual que é o menor tempo necessário para que você tenha a aceleração dessa caminhonete a uma certa velocidade, né? É uma condição de aceleração máxima, né? Então aqui eu digo uma coisa similar, né? Uma caixa repousa sobre uma esteira horizontal. Em um dado momento, o sistema elétrico que move a esteira é ligado, acelerando o bloco lateralmente. Se o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a esteira é de μ igual a 1, qual é a aceleração máxima que a caixa pode ser submetida sem que deslize, né? Bem, então a gente verifica aqui, ó, coloquei um sistema de referência, eixo X para a direita, eixo Y vertical para cima, peso para baixo, normal para cima, o que acelera o bloco para a direita tem que ser essa força de atrito. Aplicando então a segunda lei de Newton para o eixo X e para o eixo Y, percebo no eixo X que a força de atrito é igual a massa vezes a aceleração em X. Só que essa força de atrito aqui, ela é a força de atrito estático máxima, né? Afinal, a gente está considerando justamente que a gente tem a máxima aceleração, né? E, então aqui eu vou poder substituir ela como sendo μ vezes a normal, isso é igual a massa vezes a aceleração. Se eu quero saber qual que é a aceleração, o que eu preciso, né? μ é dado, a massa é dado, quer dizer, a massa não é dada. E aí, o que eu faço? Vamos perceber que isso é uma coisa que vai acontecer às vezes, tá? Tem uma informação que não é dada, mas ela também não vai fazer diferença. E é justamente o que vai acontecer com essa massa aqui nesse problema. Então a gente tem que notar que a gente não sabe a normal. Você sabe que normal não está aparecendo? Olha para o outro eixo, né? A gente sabe que existe essa perpendicularidade entre a força de atrito e a força normal. Então se você colocou a força de atrito num eixo, a força normal vai estar no outro. Então você vai ter que aplicar a segunda lei de Newton para o outro eixo. Então eu já apliquei para o eixo X.
Vou aplicar para o eixo Y agora e eu vou ter que a força resultante em Y é igual a massa vezes a aceleração em Y, mas eu não tenho aceleração em Y. A aceleração é horizontal, né? E o meu eixo Y é vertical. Então, eu percebo que eu vou ter simplesmente N menos P igual a zero, ou seja, normal é igual ao peso. Mas o peso é o quê? M vezes G. Então eu posso pegar e substituir aqui. Eu vou ficar então com o quê? Que μ vezes M vezes G é igual a M vezes A. Então notem aqui que a massa ela aparece dos dois lados e ela corta, né? E aí a gente consegue determinar, inclusive, qual vai ser o valor da máxima aceleração que o bloco vai poder ter sem deslizar, né? Essa aceleração vai ser o próprio valor do coeficiente de atrito estático vezes o valor da aceleração da gravidade. Notem que nesse problema em específico, esse valor aqui é exatamente 1. Então eu posso simplesmente substituir que a aceleração máxima vai ser 9,8 metros por segundo ao quadrado. Claro que outras situações vão ser mais complexas, né? Vamos supor, por exemplo, que a gente tenha esse caso aqui, ó, que é um bloco que ele vai ser forçado por uma força F tanto na vertical quanto na horizontal, né? Se aplicar uma força F assim, se ela for suficientemente grande, eventualmente esse corpo começa a se mover, né? Porque você vai ter o seguinte, que a componente vertical da força vai ser equilibrada devido à existência dessa força normal. Se você apertar mais o bloquinho aqui, com essa força fazendo esse ângulo θ, a normal ela cresce. Então mantém o sistema em equilíbrio no eixo vertical, né? Mas no eixo horizontal não, né? Porque a gente tem aqui uma componente horizontal dessa força F. Então, se eu colocar o peso também aqui, agora escolher um sistema de referência com um eixo X para a direita e um eixo Y para cima, para poder resolver esse problema eu preciso aplicar a segunda lei de Newton para os dois eixos, né? Então vamos ler aqui o problema antes de mais nada, né? Então, na figura, uma força F atua sobre um bloco fazendo um ângulo de 45 graus com horizontal. Determine o valor máximo de F para o qual o bloco não desliza, sabendo que a massa do bloco é de 10 kg e que o coeficiente de atrito estático é μ igual a 0,75. Então veja aqui, ó, valor máximo de F para o qual o bloco não desliza. Isso quer dizer que a força de atrito que vai surgir aqui, ó, ela vai ter que ser força de atrito estático máxima, né? Porque se você aplicar uma força menor, o bloco não vai deslizar. Existe um valor máximo de força que você pode aplicar com aquele ângulo para qual o sistema vai continuar em repouso. Para ele poder continuar em repouso, tem que surgir uma força de atrito que atua no sentido oposto aqui, mantendo essa força, essa componente da força F equilibrada, né? Então, basicamente, são essas forças e eu preciso simplesmente assumir que a força de atrito vai ser μe vezes a normal na hora que for conveniente fazer essa substituição, né? Então, aplicando o segundo lei de Newton para o eixo X, a gente percebe que só a força de atrito e a força F tem componentes em X. E eu tenho então que a força de atrito, a força Fx, F projetada em X, né, que vai ser F vezes o cosseno de θ, menos a força de atrito tem que ser igual a zero. Então notem aqui que eu já assumi que minha aceleração é nula, né? No eixo Y, vou fazer a mesma coisa. A força resultante aqui era Y, né? Esqueci de substituir. É igual a massa vezes a aceleração em Y. Então, a normal menos Fy menos o peso tem que ser igual a zero, porque a minha aceleração no eixo vertical é nula. Então, eu tenho N menos a componente em Y do vetor F, que vai ser F seno de θ. Por que menos, né? Porque se projetar, você vai perceber que a flechinha aqui aponta no sentido negativo do eixo Y. O peso é uma projeção completa no sentido negativo. Então a gente percebe que a normal pode ser escrita como sendo Fy mais P, um valor numérico, né? Então, considerando aqui que a força de atrito na força Fx menos a força de atrito que vai ser dada por μe vezes a normal é igual a zero e a gente sabe o valor da força normal, agora é só a gente fazer essa substituição aqui, né? Que é o que eu digo que eu vou fazer aqui nesse parágrafo. Então substituo na 4
ele é 5.455. Então, eu tenho que fx menos μ vezes normal igual a zero. Então, fx menos μ vezes o valor da força normal, né, que é Fy mais Fp, é igual a zero. E agora eu vou fazer as substituições através da decomposição da força F. Né? Então, Fx vai ser F cosseno de θ, Fy vai ser F seno de θ, o peso vai ser igual a m vezes g. Né? Notem, claro, que eu tenho um μ multiplicando aqui, eu aplico a distributiva, ele vai aparecer aqui e aqui. Como eu quero saber o valor da força F, o que eu faço agora? Notem que a força F ela aparece nesse termo aqui e nesse termo aqui. Então, para poder isolar isso, eu preciso primeiro colocar o F em evidência. Né? Então, eu coloco aqui o F em evidência. Então, F vezes o cosseno de θ menos μ seno de θ vai ser igual a μ vezes m vezes g. Então, passei esse termo para o lado direito também. Né? Então, isolando agora, né, passando esse parênteses dividindo, eu vou ficar com F igual a μ vezes m vezes g sobre cosseno de θ menos μ seno de θ. Então, substituindo os valores que são dados no problema, né, que são os valores da massa, do ângulo θ e do coeficiente de atrito, a gente consegue determinar um valor da força como sendo 415,78 newtons. Um problema muito similar, que talvez vocês vejam lá em cálculo, é ao invés de a gente pegar e aplicar essa força F de cima para baixo, assim a gente aplicar ela de baixo para cima, nesse sentido aqui. Aí a gente vai perceber que existe um ângulo θ que, dada uma força F constante, vai ter um ângulo θ que vai te dar o menor valor possível de força de atrito. Porque você, essa componente, aliás, se posso dizer que maximizaria a tua aceleração, né? Eu acho que fica melhor dizer isso, né? Isso é o que realmente acontece. Né? Essa força F aqui, ela vai ser maximizada a aceleração que ela vai causar lateral para um certo valor do ângulo θ. Por que isso acontece? Porque essa componente vertical, ela tende a diminuir o valor da força de atrito, né? E o valor da componente horizontal, ela tende a aumentar a aceleração. Só que se você colocar a força completamente horizontal, você tem muito atrito. Se você colocar a força completamente vertical, você não tem muito atrito, mas você tem pouca aceleração. Então existe um valor ótimo do ângulo θ para que você tenha a máxima aceleração. Isso é um caso bastante clássico de minimização. Então a gente precisa fazer uma derivada para poder resolver exatamente qual que é esse valor desse ângulo θ. Tá? Bem, aqui eu discuto um possível aparato para a gente verificar a questão da dependência da força de atrito cinético com a normal, a aceleração e uma força que é aplicada de cima para baixo sobre o bloco, que é justamente o que eu discuti antes. Né? Então a gente consegue perceber, através de um aparato desse, que a força de atrito ela vai ser constante para um mesmo valor de força normal. Né? Claro que vai mudar dependendo dos pares de superfície que sofrem o atrito, mas sabendo aí um par que vai me determinar um coeficiente de atrito e sabendo qual que vai ser o valor da força normal, eu consigo determinar qual que vai ser a força. Né? Aqui tem um problema que é interessante, já que é de aplicação da força de atrito cinético. Né? Então, considerando que a gente tem um bloco sobre um plano inclinado, que vai estar então sujeito a uma força de atrito, ao peso e a normal, vou considerar que eu tenho uma velocidade inicial, que é para baixo, como mostra a flechinha ali. E o problema diz o seguinte: um bloco é lançado para baixo em um plano inclinado, partindo com uma velocidade inicial VI paralela ao plano, com um módulo de 4,5 metros por segundo. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano é mc igual a 0,70. Considerando que o ângulo entre o plano e a horizontal é de θ igual a 30 graus, determine a distância percorrida pelo bloco até que ele pare. Então a gente está assumindo aqui, o próprio problema já me dá um indício de que olha, a aceleração ela vai ser no sentido de desacelerar esse bloco, né, fazer com que ele perca a velocidade. Então, primeira coisa, né, colocar um sistema de referência nesse sistema. Eu sei que minha aceleração ela deve ser nesse sentido para cá. Mas se eu pegar e colocar um eixo horizontal, um eixo paralelo plano para baixo, a única coisa que a gente sabe é que o valor da aceleração que a gente vai determinar vai ser negativo, né?
mas isso não é um problema. A gente sabe que isso só significa que a aceleração é no sentido negativo do eixo que foi escolhido. Então, se eu quero saber a distância percorrida, o que eu preciso, né? A gente sabe que se a aceleração inicial é conhecida, e aliás, a velocidade inicial é conhecida, eu sei qual que é a velocidade final, que é nula, porque eu quero que o bloco pare, e eu tiver aceleração, eu consigo calcular a distância percorrida através de Torricelli. Né? Então a gente percebe que a única coisa que falta aqui é determinar qual é o valor da aceleração. Então como que a gente vai fazer isso? Né? Aplicando a segunda lei de Newton. Então, considerando o eixo x, força resultante em x igual a massa vezes aceleração em x. Então eu vou ficar com px menos a força de atrito é igual a massa vezes aceleração em x nesse sistema. Né? Então eu tenho m vezes g vezes o seno de θ, né, que é a projeção do peso na direção x, menos mi cinético vezes normal. Vejam que a gente tem movimento, então a gente sabe uma expressão para a força de atrito. Ela é mi cinético vezes normal. Isso tem que ser, essa diferença tem que ser igual a massa vezes a aceleração em x. Se a gente pegar o eixo y, aplicando a segunda lei de Newton, notem aqui, né, que a gente não consegue determinar a aceleração porque a gente não conhece o valor da normal. Né? Então, só de usar a equação 476 não dá para resolver o problema. A gente tem que continuar aí para tentar determinar qual é o valor de n. Né? Mas a gente sabe que a normal aparece no eixo, no eixo y, né? Então, olhando para o eixo y, força resultante em y é igual a massa vezes aceleração em y. Então tem que normal menos py é igual a zero. E py vai ser igual a m vezes g vezes o cosseno de θ, só que no sentido negativo, porque é uma projeção no sentido negativo. Né? Então eu tenho que n vai ser igual a m vezes g vezes o cosseno de θ. Então, se eu substituir esse resultado na expressão anterior, eu consigo determinar qual é a aceleração em x, né? Que foi justamente o que eu faço aqui na 5.480. E aí eu isolo o valor da aceleração. Notem que a massa aparece em todos os termos. Né? E o g eu posso colocar em evidência, porque ele aparece nesses dois termos à esquerda. Aqui. Então eu tenho que a aceleração em x vai ser igual a g vezes seno de θ menos mi c cosseno de θ. Então, se eu substituir os valores que são dados pelo problema, né, que são θ igual a 30 e mi c igual a 0,7, eu obtenho uma aceleração de menos 1,04 metros por segundo quadrado. Notem que o menos aqui está de acordo com aquilo que a gente esperava, porque a aceleração é no sentido negativo do eixo. Né? Então, depois aplicando Torricelli, né, a gente sabe lá que a velocidade final é zero, sabe a velocidade inicial que é dada, sabe a aceleração que a gente acabou de calcular e que é ΔX. Então, é só isolar ΔX e a gente vai ter menos VI ao quadrado sobre 2 vezes a aceleração em x. Então tem que esse menos aqui, ó, ele tem que estar aqui, porque tem que cancelar com o menos que aparece na aceleração. Então a gente vai obter uma distância de 9,73 metros. Né? Bem, é isso, pessoal, de atrito. Né? Então agora vamos passar para uma força que é a força de arrasto. É uma força que ela é muito difícil de trabalhar, mas ela é bastante interessante. Tá? E algumas coisas que a gente observa, a gente só pode explicar devido à existência dessa força de arrasto. Por que ela é uma força difícil de trabalhar? Porque ela é uma força que, bem, se a gente notar lá, por exemplo, a força-peso é constante. Força elástica depende de uma dimensão da distensão da mola, uma coisa que é muito fácil de verificar. Né? Aí, se você pegar a força de atrito, a gente tem alguns regimes distintos, mas nada que seja intratável. Ela pode ser uma constante vezes a normal, ou uma outra constante vezes a normal, ou a gente tem que aplicar a segunda lei de Newton para poder resolver. A força de arrasto não, ela é meio complicada porque ela basicamente depende da velocidade ao quadrado em algumas situações, em outras ela depende simplesmente da velocidade. Então essa fórmula aqui, que aqui é mais estudada, ela de uma maneira similar à força de atrito, né? Tipo, nossa, não é a melhor solução que existe para o problema de arrasto, mas ela apresenta, descreve bem várias propriedades da força de arrasto. Então a gente consegue estudar muita coisa utilizando ela. Não é tão bem sucedido quanto a força de atrito, mas ela funciona bem. E aí a gente tem algumas características aqui dos corpos que se deslocam em um certo meio. Né? Então estou imaginando o seguinte, que eu tenho um corpo que, por exemplo, vamos supor que seja um cilindro.
Esse cilindro aqui está se deslocando com uma velocidade v num fluido. A água, por exemplo, o ar. Esse fluido tem uma densidade que a gente chama de ρ. A gente pode dizer o seguinte, ó, que a força que vai surgir atuando sobre esse corpo no sentido oposto ao movimento dele, né? Então vou colocar aqui a força de arrasto FA, e aqui eu tenho uma velocidade V, né? Que é no sentido oposto da força de arrasto. Então, a força de arrasto que ela sempre surge no sentido oposto ao da velocidade do corpo em relação ao meio, tá? Ela vai ser tanto maior quanto maior for a densidade, né? Isso é uma coisa bastante razoável, né? Então imagine que você está deslocando a tua mão dentro de um tanque com água. Você vai perceber que a força de arrasto é muito maior do que se você estiver deslocando a tua mão no ar, né? Outra coisa que a gente percebe, está escondida aqui porque eu escrevi por cima, é que a gente tem uma dependência na área. Que área é essa daqui? Isso que a gente chama de área de seção reta, né? Então, se você pega aqui o cilindro descendo, se ele estiver descendo dessa maneira, a área de seção reta é essa área circular aqui, ó. A maior área circular dele, quando você corta ele nesse sentido. É como se fosse meio que a sombra dele, né? Ou a silhueta do corpo, quando você está olhando de frente para o vetor velocidade. Se você pegasse e soltasse esse cilindro de maneira que ele estivesse caindo assim, ó, você vai perceber que a área de seção reta ia ser esse retângulo que o cilindro vai ter aqui assim. Então vai depender da orientação do corpo. Outra coisa que a gente nota aqui, ó, é que tem uma dependência nesse coeficiente aqui. Esse é um coeficiente aerodinâmico que está relacionado à forma do corpo. Então tem formas que são mais aerodinâmicas. Tem formas que são menos. Um bloco, por exemplo, um cubo, é muito pouco aerodinâmico. Agora, se você pega uma esfera, ela é mais aerodinâmica. Então, essa constante que ela está relacionada justamente a isso, né? Isso, inclusive, é uma das, digamos assim, uma coisa importante para você desenvolver um veículo, né? Então, a gente não tem um costume de se importar muito com o coeficiente aerodinâmico de um veículo, mas isso está muito relacionado ao consumo de combustível dele. Em carros elétricos, por exemplo, como a gente não tem uma facilidade muito grande para a carga deles, o coeficiente aerodinâmico deles está muito relacionado a qual é a distância que ele vai conseguir cobrir antes de precisar de uma nova recarga. Então, os carros elétricos eles costumam ter formas que são mais aerodinâmicas. Então, tem algumas soluções que são utilizadas para você eliminar a maçaneta do veículo, eliminar aquela grade frontal, que já não é tão necessária porque você não tem mais uma grande fonte de calor ali, que é o motor a combustão, né? Então, você tem que fazer alterações no seu veículo de forma que ele seja mais aerodinâmico, né? Uma das formas que é tida como muito aerodinâmica é a forma de uma gota, né? Então, se você pegar uma gota, ela tem uma cauda aqui longa e o interessante seria que você fizesse um carro que tivesse esse formato, né? Claro que ele não vai ser muito prático, né? Então a gente costuma fazer algumas concessões, né? Uma delas é que é bem notável que os veículos mais novos, mais recentes, eles têm um para-brisa mais inclinado. Antigamente ele era um pouco mais reto, né? A vantagem disso é que você tem um pouco mais de área, de espaço, de volume interno para a cabeça, né, dos ocupantes. Mas os carros têm uma tendência agora de se diminuir um pouco aí a altura do para-brisa, né? É mais inclinado para baixo. O ideal seria também que se fizesse um carro com uma cauda bastante longa aqui, né? Para você eliminar a força de arrasto, né? Só que você não pode fazer isso. Então o que você faz, né? Só uma rodinha aqui para trás. Você pega e vem aqui, pega o carro, em vez de você fazer essa cauda longa, você corta aqui essa cauda. Então tem carros que têm uma característica que você já dá uma boa parte do benefício aerodinâmico sem que você precise carregar aquele rabo para trás aqui. Então são coisas que são feitas no sentido de você melhorar a aerodinâmica do veículo, né? Então está tudo relacionado a esse coeficiente que aparece aqui. Outra coisa que é notável é a dependência quadrática da velocidade. Então, se você dobrar a velocidade, você vai quadruplicar a força de arrasto necessária. Então, isso atua como um limitador natural para a velocidade máxima de um veículo, né? Então, isso está muito relacionado à potência que um veículo desenvolve, né? E
de certa forma, bom, a gente vai verificar lá na parte de calcular a potência aqui. A potência vai ser força vezes velocidade, né? Então, se você tem ali uma força de arrasto que vai aumentando, conforme a velocidade aumenta, você teria que, para poder se manter ganhando velocidade, você vai aumentando a potência necessária, né? Só que como um veículo tem uma potência máxima, você acaba tendo uma velocidade máxima também. Então, essa é uma fórmula que é bastante utilizada. Ela funciona sempre? Não. Se você começar a se aproximar da velocidade do som, você vai ter um problema em que você vai ter um pico muito grande de aumento da velocidade da força de arrasto. Ela aumenta mais rápido do que velocidade ao quadrado quando você se aproxima da velocidade do som no meio. Outra coisa também é que, dependendo da forma que o objeto tem, a gente vai ter um outro tipo de arrasto que chama de arrasto de Stokes. O arrasto de Stokes ele é bem característico de esferas que se movem aí num meio mais viscoso, como um fluido, né? Uma água ou alguma outra coisa. O ar também é um fluido, na verdade. E a gente vai ter uma expressão que ela depende da velocidade e não da velocidade ao quadrado. Esse problema a gente vai abordar quando a gente verificar lá o último experimento, né? Em que a gente vai tentar verificar lá de uma bolinha que está se deslocando num fluido, qual dessas duas hipóteses é a mais adequada. E a gente vai verificar isso experimentalmente, né? Qual das duas descreve melhor aquele problema. Então, o fato de a gente ter uma dependência na velocidade vai trazer alguns resultados bastante interessantes para a gente, né? Um deles, que é bastante conhecido, é chamado de velocidade terminal. Então, se você pegar e saltar de paraquedas, é bastante notável como a velocidade com que a pessoa vai chegar no solo, mesmo que o paraquedas não abra, não vai ser maior do que a velocidade com que ela vai fazer a maior parte do trajeto, né? Então a pessoa salta e aí ela vai estar sujeita aí a uma força para cima, que vai ser essa força de arrasto. O que faz com que ela ganhe velocidade, na verdade, é essa força para baixo, que é a força-peso. Essa força é constante, é massa vezes a gravidade. Então, logo que a pessoa salta, a velocidade dela em relação ao fluido é zero. E aí a gente vai perceber, então, que, bem, força-peso está ali, não tem força-arrasto. O que vai acontecer? No início você cai com uma aceleração igual à aceleração da gravidade. Mas conforme você vai ganhando velocidade, a tua força de arrasto vai aumentando. E ela vai aumentando e aumentando até que eventualmente você chega num valor que é igual à força-peso. A partir desse momento você não tem mais aceleração, a tua velocidade não aumenta mais. Então isso vai dar origem justamente a esse ao que a gente chama aí de velocidade terminal. Né? Como é que você calcula essa velocidade terminal? Substituir aqui a pessoa por uma esfera. Vamos supor que ela está então sujeita a uma velocidade terminal, ou seja, a força da arrasto ela é igual à força-peso. Então, se a velocidade é terminal, ela é constante. Se ela é constante, isso implica que a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, isso implica que a força arrasto equilibra exatamente a força-peso. Né? Então, a força resultante nesse eixo vertical y aqui, ela tem que ser igual a massa vezes a aceleração no eixo y. Essa aceleração é nula. Então, a gente vai ficar com força de arrasto menos o peso, tem que ser igual a zero. Ou seja, a força de arrasto, que é 1/2 de uma constante vezes ρ vezes a vezes a velocidade ao quadrado, tem que ser igual a m vezes g. Só que notem que aqui eu estou assumindo que a velocidade já chegou na velocidade terminal. Por isso que a aceleração é zero. Então esse valor aqui é o valor de velocidade terminal. Então se a gente isolar o valor da velocidade terminal, passar o 2 multiplicando, c vezes ρ vezes a dividindo e depois tirar a raiz, vou ter que a velocidade terminal ela é igual a raiz quadrada de 2 vezes m vezes g sobre c vezes ρ vezes a. Então o que tem de notável aqui? Ele notava essa dependência da massa aqui. Então, a aceleração da gravidade não depende da massa. Não depende. A aceleração da gravidade, mas a aceleração de um corpo que cai depende da massa. Por quê? Porque a gente tem essa dependência aqui, ó, da velocidade terminal na massa. Quanto maior for a massa de um corpo, maior vai ser a velocidade terminal dele. É por isso que se você pegar e soltar uma bolinha de isopor, você percebe que ela
é perceptível como ela cai mais devagar do que uma pedra, né? Ou, sei lá, uma pluma, né? Você solta uma pluma e ela cai devagarinho. Isso se deve justamente a esse valor da velocidade terminal. Se tiver uma coisa que tem uma massa muito pequena, rapidamente ela chega na velocidade terminal e passa a cair com velocidade constante. Se tiver uma massa grande, vai demorar até que você chegue nessa velocidade terminal. Isso gera esses gráficos aqui. Ó. Se fizer um gráfico da velocidade em função do tempo, o que acontece? Né? No começo você não tem velocidade grande, né? Você tem uma velocidade zero. Então o que você tem? Uma inclinação aqui, ó. Lembra que a inclinação da velocidade num gráfico da velocidade em função do tempo é a aceleração. Então no início você tem uma aceleração alta, você tem uma inclinação da reta da velocidade que é alta. Só que conforme você vai ganhando velocidade, a sua força arrasto vai aumentando, vai compensando parcialmente a força-peso, e tua aceleração começa a ir diminuindo progressivamente, até que eventualmente você chega num valor de velocidade terminal. Um paraquedista, por exemplo, quando ele salta, ele vai saltar, vai estar sujeito a uma aceleração que é a da gravidade, mas ele vai ganhando velocidade e vai perdendo essa aceleração até que ele chegue eventualmente numa velocidade constante. Diz um aluno meu lá que eu já tinha lido isso, né, mas um aluno meu que saltou falou que nos primeiros instantes que você salta, você não curte muito, porque você está desesperado, porque você está com aquela sensação de que você está caindo. A gente tem meio que um acelerômetro, né? A gente consegue sentir acelerações. Então você fica com aquela sensação, sabe quando você se escora muito numa cadeira para trás e dá aquela sensação que você vai cair porque você passou do ponto e começou a cair para trás? Você fica meio que com aquela sensação, frio na barriga. Mas eventualmente ela passa, por quê? Porque você entra num estado de velocidade constante, né? Aceleração nula. E aí você começa a curtir o passeio e começa a se preocupar com o ponto de abertura do paraquedas, né? Porque se você chega com essa velocidade terminal no chão, não vai ser legal. Então o que você tem que fazer? Eventualmente você tem que abrir o paraquedas, né? E aí, numa certa altitude, você abre o paraquedas e aí você. O que você faz? O que o paraquedas faz é aumentar aquela área que aparece aqui, ó. E aumenta subitamente essa área. Então a força de arrasto agora ela passa a ser muito maior que a força-peso, né? Você estava lá numa situação em que a força de arrasto era igual à força-peso. E aí você abriu paraquedas e agora a tua força de arrasto é muito maior do que a força-peso. Então agora a sua força resultante é para cima. Então você passa a acelerar para cima, ou seja, você passa, como você tem uma velocidade para baixo, né? Você passa a ter uma aceleração para cima e você começa a perder velocidade. Então o que está acontecendo aqui? Ó? O gráfico você começa a mostrar que você tem uma desaceleração forte no começo, que depois vai diminuindo, porque a partir do momento que começa a desacelerar, esse vetor começa a diminuir. Né? Isso aqui é sendo constante, a aceleração começa a diminuir. Então que eventualmente você chega a um novo valor de velocidade constante com o paraquedas aberto e essa espera-se seja segura para você chegar no chão. Né? Quando você está na iminência de você chegar no chão, você tem lá umas cordinhas que você puxa e o paraquedas dá mais uma segurada e você consegue chegar no chão de uma maneira bastante tranquila. Quer dizer, o que dizem, né? Não sei se é verdade. Bem, pessoal, mais duas forças aí para a gente trabalhar. No próximo conteúdo a gente vai verificar as forças no movimento circular. Em específico, a gente vai verificar que não são forças novas. Essas forças que a gente verificou aí, elas vão atuar de uma maneira específica lá no movimento circular, causando então uma mudança do vetor velocidade. Né? Então a gente vai verificar lá a associação entre a força e a aceleração centrípeta. A gente vai verificar que pode ser uma força, uma combinação de forças, uma componente de força que tem o papel de força centrípeta e que não existe uma força nova que seja uma força centrípeta. A gente vai ter que identificar quais são as forças que atuam em cada problema como sendo força centrípeta. Vou deixar isso aí para o próximo vídeo, só para não ficar longo demais esse daqui, que já está com 1h15. Isso aí. Até o próximo.